Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos portas abertas, livramento, paz, abundância entrando na tua vida, entrando na tua casa. Pedimos também, ó Deus, soluções especiais para problemas complexos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça, favor, nos abençoe em nosso trabalho, nos abençoe em nossa casa, nos abençoe com nossos filhos. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor traga mais unidade na nossa casa, mais amor, mais paz, mais renovo, mais fortalecimento no nome de Jesus. Eu oro por toda pessoa que tem se sentido cansada ou que está ansiosa, estressada, nervosa, que tudo isso seja retirado da vida dela e venha sobre a vida dela um novo ânimo. Eu profetizo sobre a tua vida um novo ânimo novo descendo sobre ti. O Senhor te enchendo, o Senhor te revestindo em nome de Jesus Cristo. Oro também para que o Senhor entregue nas tuas mãos tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, o que pertence a você, o que tem seu nome, o que Deus tem destinado e preparado para a tua vida, chegue até você. No nome de Jesus. Oro, Pai, por estratégias especiais que o Senhor entrega ao seu povo e que o Senhor dê vitória a eles sobre todos os inimigos e sobre todos os problemas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. No final da oração de hoje, nós vamos continuar orando por livramento do Senhor, mas eu quero orar em especial por toda pessoa que tem tido problemas e complicações na saúde. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso para tocar na tua vida, para mudar a tua história e para intervir. Amém? Nós temos orado por livramento. Eu falei um pouco na oração da manhã sobre isso, que o Senhor me deu essa palavra, a palavra livramento, tanto que até mudei o rumo das orações. O tema dessa semana era outro, mas o Senhor lá em Brasília falou comigo a respeito de livramento. E livramento não é só o livramento de um acidente, não é só o livramento de uma coisa ruim, é o livramento também até mesmo das suas más decisões, é o livramento de você mesmo, é o livramento de alguém da tua casa. Às vezes vai entrar, sabe, no laço do passarinheiro, vai entrar por um caminho de destruição ou um péssimo negócio. E a gente sabe, quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos livra de coisas que nós não conseguimos ver. E nós temos que perceber quando o Espírito Santo está falando conosco. Inclusive, uma coisa que eu não falei na oração da manhã, mas eu quero falar aqui na oração da noite. Eu tive uma visão de um jovem se acidentando. Ele estava ileso do acidente, mas as pessoas que estavam com ele não. Eu tive essa visão quando eu estava lá em Brasília. Então eu creio que esse tempo profético que nós vamos ter aqui essa semana de oração vai trazer muitos livramentos de Deus. Por isso, faça com fé, faça com entrega e compartilhe com os seus. Se você tem filhos, se você tem netos, mande para eles essa oração, para que eles também possam participar e receber as bênçãos do livramento do Senhor. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Maria Aparecida, o nome dela. Tudo bom, Maria? Ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho de fé através da campanha de orações. Minha filha estava com problema no ovário e também no útero, com mioma e cisto, e estava desesperada, porque os médicos já haviam encaminhado para a cirurgia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, os exames dela subiram no laboratório e pediram para refazê-los. Nesse meio tempo,
Eu estava em oração por ela, fazendo a campanha e enviando as orações para que ela também orasse. Nós duas cremos na resposta do Senhor e Deus deu o livramento. Ontem chegou a resposta. Nos novos exames, o cisto e o mioma haviam desaparecido, sem ela tomar nenhum remédio. Somente pelo poder de Deus e através das orações. Que Deus abençoe o Senhor e cumpra toda a oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Maria. Que bênção. Eu fico feliz. Deus é um Deus de milagres e interviu na vida da tua filha. Ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra de hoje ainda está sobre Isaac. Eu falei um pouco sobre Isaac pela manhã. Essa palavra aqui não sai do meu coração porque é uma palavra que Deus ministrou muito forte em mim. E hoje eu quero falar sobre passos para vencer a inveja do seu crescimento. As pessoas, elas têm um problema com quem cresce. Em grande parte, elas têm um problema com quem está melhor do que elas. E vivemos no mundo das comparações, onde as pessoas não sabem trilhar a sua própria carreira. Elas têm que estarem olhando para a grama do vizinho para ver se a grama do vizinho não está mais verde do que a grama deles. E isso é uma coisa que atrapalha demais, porque a partir do momento que a pessoa deixa de focar na sua própria carreira, na sua própria vida e começa a olhar para o outro, isso é um retrocesso. Isso estagna ela espiritualmente. E se nós queremos vencer a inveja contra nós, a inveja contra o crescimento, a inveja contra o nosso avanço, prosperidade, nós temos que olhar para a vida de Isaac. Isaac teve que vencer a inveja das pessoas que estavam ao redor dele. E eu sei de uma coisa, ninguém inveja quem está numa pior. Ninguém inveja quem está perdendo tudo. Ninguém inveja quem está sendo atacado, quem está sendo criticado, quem está sendo acusado de uma coisa injusta. Ninguém inveja essas coisas. As pessoas não invejam o que é ruim. As pessoas invejam o que é bom. As pessoas invejam o que te distingue. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver, vamos ter que aprender a lidar, mas também temos que vencer esse espírito de inveja quanto ao nosso crescimento. Sabe? E eu penso da seguinte maneira, que a pessoa que inveja o crescimento das outras, ela é medíocre na sua mentalidade. Porque se um cresce, o outro pode crescer também. Se um prospera, o outro pode prosperar também. Se um vence, o outro pode vencer. Aí você diz, não, na minha vida está tudo contra mim. Isso é uma perspectiva. É uma questão de visão. É você que pensa dessa maneira. Nós acabamos absorvendo um sistema de mentalidade que é muito negativo, extremamente negativo. É a mentalidade do não dá, do não consigo, do não posso, não é para mim, não acontece comigo, nada de bom vem para mim. É tudo uma mentalidade. Você precisa transformar a maneira como você pensa. Você tem que mudar a maneira como você está olhando para as coisas. E eu quero mostrar para você esse texto de Gênesis capítulo 26, verso 12 em diante, diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, olha só, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Não invejavam ele antes, começaram a invejar ele quando ele começou a crescer. E isso é uma mentalidade, porque era a mesma terra, eram as mesmas oportunidades, era o mesmo clima para todos. Quando chovia para um, chovia para o outro. Mas a inveja estava contra o crescimento de Isaac.
ele chegou lá e começou a se destacar. As pessoas, elas acabam demonizando a prosperidade, a riqueza, como se fosse uma coisa ruim. Gente, não rejeite a riqueza, não rejeite a prosperidade, não rejeite o crescimento. Tem gente que, sabe, trata como uma maldição ser abençoado, viver uma vida plena. E quando eu vejo alguém criticando uma pessoa que tem recursos financeiros, ou uma pessoa que está crescendo, que conseguiu uma promoção no seu trabalho, eu penso, por que ela está se dando ao trabalho de deixar de ela abrir o caminho dela e trabalhar para conquistar, e ela está mirando nessa pessoa, atacando ela por meio de críticas, atacando ela por meio da internet, atacando ela, enfim, falando dela, fofocando, mentindo, lançando descrédito até ao que a outra está fazendo. Isso é uma coisa ruim. Eu vou dizer uma coisa para você: ensine seus filhos a não invejar. Ensine seus filhos a serem focados na vida deles. E você seja assim também. Para que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. Isaac prosperou porque ele fez escolhas que agradaram ao Senhor. O Senhor disse para ele, como eu falei na oração da manhã, não desça ao Egito. O que Isaac fez? Mesmo o Egito sendo uma terra próspera, sendo uma terra de mais oportunidades, ele obedeceu ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam agradar ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ali nos ensina a colocar a vida diante de Deus. A vontade de Deus é o que deve prevalecer na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus é o centro e que toda decisão precisa passar por Ele, precisa ter a aprovação dEle, as coisas acontecem na nossa vida. Eu venho aqui lhe dizer uma coisa: ouça a voz de Deus. Tome decisões que agradam ao Senhor. E tome decisões pensando no futuro, pensando no projeto de Deus para a sua vida. Não fique agarrado, sabe, a nada que o Senhor mandou você largar. Então, a prosperidade de Isaac estava blindada, porque as decisões que ele estava tomando estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você segue uma direção de Deus, você está numa cobertura espiritual. Você está debaixo de uma proteção. Você está debaixo, sabe, de uma graça de Deus, debaixo de um favor do Senhor sobre a sua vida. Isaac obedeceu à voz de Deus, porque alinhamento vem antes de aceleração. Quando o Senhor falou com o rei Ezequias, o Senhor disse para ele: alinha a tua casa, alinha a tua casa, coloque em ordem a tua casa. Nós precisamos colocar em ordem as coisas na nossa vida, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, nas prioridades, na nossa agenda. A nossa agenda tem que ter ordem, porque se a nossa agenda não tiver ordem, nós vamos ter problemas graves pela frente, problemas de exaustão, problemas com a nossa família, problemas de saúde e até mesmo problemas financeiros. Então, a ordem tem que haver na minha vida. Antes de haver uma aceleração, antes de eu poder crescer, antes de eu poder avançar, antes das coisas acontecerem na minha vida, eu preciso
alinhar a minha vida. Então não tem aceleração sem alinhamento. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua empresa, coloque em ordem as tuas finanças, coloque em ordem a tua vida espiritual, coloque em ordem teus relacionamentos. Para haver aceleração tem que haver alinhamento. A vida da pessoa é toda bagunçada, ela não sabe nem para quem deve, ela não sabe nem os projetos que ela tem para o futuro, os negócios dela são todos enrolados, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você, não cometa esse erro, não cometa esse erro. Seja uma pessoa que tem uma vida alinhada com Deus, alinhada com o propósito de Deus. Tudo na sua vida tem que estar alinhado com o Senhor. Outra coisa, Isaac, ele teve uma constância. Então ele desentulhava um poço para pegar água para a sua lavoura, para os seus animais. Aí vinham os filisteus e entulhavam. O que ele fazia? Ele ia a outro poço, ia lá e desentulhava e assim por diante. Ele não parava, ele continuou plantando apesar da oposição, ele continuou fazendo apesar da contrariedade. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer porque está tendo oposição. A oposição faz parte do caminho. Gente, sabe, gente falando mal de você, eu digo uma coisa, é impossível você crescer se você não aprender a lidar com as críticas, se você não aprender a lidar, muitas vezes, com o perigo, com as tensões, com os desafios que vão vir na caminhada. Porque as pessoas, elas pensam que tudo vai ser um mar de rosas. E não é. Quanto maior o projeto que você estiver envolvido, maior a oposição que você vai encontrar. Então, é fundamental estarmos alinhados com a vontade de Deus. Constância antes de recompensa. Seja constante, dia a dia trabalhando, dia a dia realizando os teus sonhos, dia a dia colocando as coisas no lugar e de repente, sabe, uma coisa cai aqui, você vai lá e tem que reconstruir e outra não dá certo ali, então você vai lá, junta os cacos e começa a reconstruir novamente e assim tem que ser a vida da gente. Entenda, a autoridade, ela nasce da renúncia. A autoridade nasce da renúncia, de eu não fazer o que eu quero, mas de eu me submeter ao plano de Deus. Isso me dá autoridade para vencer os meus inimigos. Isso me dá autoridade para poder prevalecer na luta que está contra mim. E um outro detalhe importante, em vez de brigar com os filisteus, Isaac decidiu a paz. Ele escolheu a paz em vez de brigar. Ele escolheu, sabe, o caminho de baixar a cabeça, de focar no seu propósito e de olhar para a palavra de Deus sem brigar com aqueles que estavam sendo injustos com ele. Tem gente que gosta de uma briga e essa briga está mais trazendo mal para você do que bem. Você tem que se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, para que você não perca a visitação de Deus para você, a visitação de Deus para a tua casa. E um outro detalhe, o resultado foi sobrenatural. Ele colheu 100 vezes mais do que havia semeado, mesmo em tempos de crise. Tudo isso aconteceu na vida de Isaac, porque ele obedeceu princípios. Assim, ele venceu aquilo que estava tentando, sabe, se levantar contra o crescimento dele. Você só pode vencer aquilo que está lutando contra o seu crescimento se você tiver a atitude certa. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, as coisas vão acontecer para você. Receba essa palavra. Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, vai acontecer. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, em nome de Jesus. Compartilhe essa oração também com o máximo de pessoas que você puder. Todos, eu peço para todos compartilhar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora.
E também quero falar rapidamente para você, esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional profético, certo? Uma palavra para cada dia, e aqui dentro tem uma cartinha. Essa é uma carta profética, certo? Tem uma declaração profética e um salmo aqui embaixo. Tanto nesse Café com Jesus quanto nesse outro, que meus devocionais são atemporais, você pode começar eles a qualquer tempo. Você vai receber essa cartinha, declare em voz alta, leia os salmos que a gente mandou para você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91. Deixa eu declarar esse salmo aqui sobre você, em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, que a paz entre na minha casa, que a abundância entre na minha casa e que o livramento do Senhor entre na minha casa, no nome de Jesus Cristo. Agora permita-me que eu ore por você. Se você está doente, escreve aqui nos comentários qual o problema que você está. Se você tem um grande desafio essa semana, coloca aí nos comentários também. Eu estarei orando por milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer na nossa vida o impossível. Então, não limite a Deus. Creia no sobrenatural. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. Eu oro em nome de Jesus, quebrando completamente todo bloqueio de Satanás contra a vida dela, contra a sua casa e contra a sua família. Dá vitória a ela, Espírito Santo. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaça agora os planos do mal contra essa pessoa. Eu oro por livramento do Senhor na casa dessa pessoa, no caminho dela, no trabalho dela. Livra ela de todo mal, Senhor. E no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, que todo ataque contra o crescimento dela, todo ataque, todo tipo de mal que vem para trazer atraso, atrapalhos, confusões, brigas, desentendimentos, eu digo em nome de Jesus, saia do caminho dela agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura total dela e da sua família, que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, toda dor no corpo, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no joelho, nas pernas, nas costas, rendam-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E eu oro pela cura total e completa do teu corpo físico. Eu oro pela cura no teu sangue. Eu oro pela cura no teu coração. Eu oro pela cura nos teus rins, fígado, pâncreas, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, e declaro saúde também sobre a vida das crianças. Eu apresento as crianças diante de Ti e eu peço, Pai, guarda as crianças, livra elas de todo mal e que a presença de Jesus entre nessa casa, levando embora toda a insônia, levando embora toda a perturbação, levando embora todas as preocupações. Eu coloco diante de Ti, Pai, os assuntos, as petições, o clamor de cada um dos Teus filhos. Senhor, até as lágrimas, o Senhor guarda, o Senhor protege a vida daquele que te teme e daquele que está em dependência total e completa diante de Ti. Senhor, dá livramento a essa casa. Proteja, Senhor, proteja do caminho,
no caminho de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E, Senhor, fortalece os cansados, os desanimados, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê uma inspiração para essa pessoa que não quer continuar no seu trabalho. Dê uma inspiração para essa pessoa que acha que chegou no fim da linha e que não tem mais o que fazer. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha nessa causa e para que o Senhor mude essa história. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é: Deus está preparando uma ponte para você sair dessa situação. Deus está preparando um conector no teu destino. Deus está preparando algo que vai tirar você dessa crise, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa e declaro: todos na tua casa terão uma experiência com Jesus. Todos eles terão uma experiência com Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal. E creia, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Paz e prosperidade. Compartilhe essa oração amanhã, 6 da manhã. Eu quero ver todos vocês aqui junto comigo, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um toque poderoso de Deus na tua vida, na tua família, em todos próximos a ti. No nome de Jesus, que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual, remova o cansaço, traga cura emocional total e completa a essa pessoa. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram traumas, que enfrentaram dias difíceis, para que o alívio do Senhor venha a essa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com cura, toque-os com milagre. Toque-os, ó Deus, toque-os. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, toque-os. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, a nossa família, as decisões, os projetos, nossos sonhos e também o nosso destino. E pedimos ao doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Pedimos a condução do Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e para discernir os teus caminhos. Oramos em o nome de Jesus Cristo, invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração. E pedimos, ó Deus, céus abertos sobre nós e sobre a nossa casa. Amém e amém. Que o Senhor te toque de uma forma especial, ainda hoje, em nome de Jesus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada nesse mundo, nem o inferno inteiro, pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Declare aqui nos comentários: nada nem ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. O que Ele tem reservado para você já tem seu nome. Então creia, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar o que é seu, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, orando por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, mas nós estaremos orando aqui para você que busca o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outro. Certo? Nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quero, inclusive, amanhã pela manhã, contar na oração das 6 da manhã como que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade, estava na igreja. Como que foi isso? Amanhã pela manhã eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero dar um testemunho
o testemunho da Jéssica. A Jéssica acompanha nossas orações aqui e ela respondeu assim: quero compartilhar um grande milagre. Eu estava ajudando uma amiga em oração, li a Bíblia com ela. Ela esteve na UTI várias vezes, teve paradas cardíacas e ainda enfrentou uma gestação de gêmeos de altíssimo risco. Mas em meio a tantas lutas, conseguiu ter os bebês. Depois descobriram 4 nódulos na tireoide dela, um deles maligno. Ela ficou dias sedada, sem acordar, e eu continuei orando, até que um dia, do nada, acordei com ela me ligando. Glorifiquei a Deus na hora. Eu mandava as orações para ela assistir. No dia seguinte, recebi a mensagem de que o nódulo que precisava de cirurgia sumiu. O nódulo maior, que era maligno, simplesmente desapareceu. Os outros eram pequenos e não precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Hoje ela está em casa, melhorando, e eu creio na cura total e completa dela. Testemunho porque Deus é fiel, Deus cura, Deus responde oração e Deus ainda faz milagres. Que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Através das orações, consegui vencer muitas coisas e ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que bênção, Jéssica. Deus é fiel. Ele opera milagres. Jesus cura. A nossa fé está nele. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está nele, Ele salva, Ele tem todo o poder. E você que me acompanha aqui nas orações, eu quero pedir para você compartilhar. O botão compartilhar é só você procurar aí, e em alguns está uma setinha. Tem uma setinha aí, clica na setinha ou um botãozinho, às vezes como se fosse um ponto final. Você clica ali e você consegue compartilhar a oração, mandar para amigos, mandar para parentes, compartilhar o que Deus está fazendo. O que Jesus faz tem que ser mostrado para as pessoas. Elas precisam ver que Deus é real e que Ele opera milagres. Amém? Muito bem. A palavra que o Senhor me deu é o que fazer em tempos de crise. Em Gênesis 26, do verso 2 ao 6, olha o que está escrito aqui. E se você está passando por alguma crise, eu preciso da sua atenção. Porque essa palavra pode ser como uma luva para você. Gênesis capítulo 26. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque era filho do grande patriarca Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. E ele teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele não descer ao Egito. A ordem foi clara: não desça ao Egito. Nós temos que obedecer a Deus. Quando Deus diz, não faça esse negócio. Quando Deus diz, não anda com aquela pessoa. Não saia daqui. As pessoas, elas primeiro decidem e depois consultam a Deus. E daí, quando a coisa vira, eles lembram de Deus e dizem, Deus, por que tu não me ajudou? Você não perguntou. Você foi fazendo. Você foi tomando as decisões. Você não colocou nada diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que a Bíblia diz que Deus abençoou muito a Isaque, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Deus relembra a obediência de Abraão como uma expressão de fé. Então eu vejo que Isaque, muito do que acontecia com ele, não era por causa dele somente, era por causa do pai dele. Por causa da obediência do pai dele, da renúncia do pai dele. Então, uma observação para quem gosta aí de brincar com Deus: não tente substituir a obediência por nada, absolutamente nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, obedeça.
Não quebre direções que Deus te dá. Mesmo que você ache mais vantagem em determinada coisa que apareceu para você, se Deus tirou a tua paz, não vá adiante. Não prossiga com isso. A obediência ativa bênçãos geracionais. Se eu obedecer a Deus, meus filhos serão abençoados. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Então, Isaac estava ainda sobre o manto de obediência de Abraão. Teus filhos têm que estarem sobre o teu manto de obediência. A tua obediência a Deus vai proteger os teus filhos. Todo pai, toda mãe enfrenta fases com os filhos. Tem a fase da infância, depois a fase da adolescência, depois a fase da maioridade, depois a fase que casam, que vão embora. E em todas essas fases, o que deve guardar a vida dos teus filhos, porque tem fases que não são muito fáceis, eu sei, eu sou pai, e algumas coisas são desafiadoras, certo? Mas o que vai cobrir a vida dos nossos filhos, o que vai cobrir a vida dos nossos filhos é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de entrega a Deus. Então, mesmo que eles não temam a Deus hoje, mas você é alguém que teme, você é alguém que obedece a Deus, então teus filhos vão estar cobertos pelo manto de obediência que você carrega. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a obediência ativa de Isaac, assim como a de Abraão, trouxe uma série de ações. Como assim uma série de ações? Obedecer a Deus vai levar você a ter posicionamentos. Obedecer a Deus vai fazer você ter ações. E essas ações, elas precisam ser praticadas por nós e não por outros. O que Isaac fez em Gerar? Primeiro, ele semeou na terra naquele ano. Não no próximo ano, naquele ano ele já semeou. Ele não deixou para depois, ele não postergou. Naquele ano ele já semeou, porque ele estava em obediência. Nós temos que ser prontos para obedecer. Eu não posso, ir deixando de lado algo que Deus está falando comigo. Eu preciso começar a obedecer imediatamente. Há ações que devem ser feitas no tempo certo, sem adiamento, sem postergação, sem negligência. Ele semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E diz ali, e o Senhor o abençoou. É isso que eu quero na minha vida, que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então eu não quero desobedecer Ele. Algumas coisas que Deus pede para nós vai exigir muito da disciplina, vai exigir nossos recursos, vai exigir nossa dedicação, nosso tempo, certo? Mas quando Deus coloca algo no seu caminho, é melhor você obedecer. Isaac semeou porque o Senhor estava abençoando ele. E é isso que eu quero que o Senhor me abençoe. Então, mesmo que você esteja confortável no lugar, mesmo que você esteja estabilizado em um lugar, saiba que para Deus te abençoar, você precisa estar caminhando com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Eu quero essa bênção? Escreve aí. Eu quero essa bênção na minha vida. Declare aí nos comentários. Eu quero essa bênção na minha vida. E o terceiro lugar, Deus abençoou Isaac. Esta bênção é o que faz a diferença entre ter riquezas abençoadas e riquezas sem bênçãos. Tem gente que consegue adquirir riqueza, mas sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Agora, toda
riqueza sem a bênção de Deus vai trazer dor de cabeça, vai trazer preocupação, vai trazer insegurança, vai trazer problemas dentro do lar que a pessoa nem imagina. Eu quero falar aqueles que são bem financeiramente, que estão me escutando agora, que têm sucesso, que têm influência. Você pode ter muitas coisas, mas a Bíblia diz para você não confiar nas suas coisas. A Bíblia diz para você não confiar nas suas riquezas. A Bíblia diz para você não confiar na sua capacidade. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre essa riqueza. Sem a bênção do Senhor, você não consegue assegurar tudo aquilo que está ligado a você. Só quem segura a nossa vida, segura nossos filhos, nossos projetos, a nossa vida é o Senhor. Então busque a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa, sabe, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo, sabe, os seus princípios. Você precisa da bênção do Senhor na sua vida. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Isaac, os detratores de Isaac reconheceram a prosperidade dele. Isaac chegou a gerar, mas não foi bem recebido, nem acolhido pela comunidade. Os habitantes locais encaravam com suspeita e rejeição Isaac, mas ele permaneceu firme. Eu e você, mesmo que temos gente contra nós, que não gosta de nós, que nos ataca, que mente, que difama, devemos permanecer firmes, porque a bênção do Senhor na nossa vida prevalecerá. A presença de Deus na nossa vida permanecerá. Permanecerá. Então essa é a certeza que nós temos e devemos caminhar por essa palavra, devemos caminhar por essa direção no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim cremos, assim caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros, certo? Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações, olha só. O versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer uma oração a seu próprio punho. Você vai pegar uma caneta. E você vai escrever uma oração a seu próprio punho, certo? Você pode adquirir nossos devocionais até para você ler antes de dormir através do meu site www.vinicius17.com.br. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Deus já falou muito comigo através dos sonhos. E esse livro aqui traz uma explicação sobre muitos sonhos. Sonhos que são de Deus, sonhos que não são, ataques espirituais por meio de sonhos. Nesse livro aqui você vai ter um grande entendimento sobre isso, ok? Você pode adquirir também lá no meu site. E se você gostaria de nos ajudar em nossos projetos, eu estou na televisão, renovei meu contrato com a televisão, a Rede TV, inclusive sábado tem programa às 10 da manhã, certo? Em rede nacional, vai ser uma grande bênção. E se você quer nos ajudar em nossos projetos, vá até o nosso site e ali você vai ter a liberdade de nos ajudar. E também peço a oração de todos, por esse projeto de televisão, por outros projetos que a gente está tocando e que o Senhor possa te recompensar. A recompensa vem do Senhor para mim, a recompensa vem do Senhor para aquele que crê. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios? Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação? Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aqui nos comentários: toca-me, Jesus. Escreve aí: toca-me, Jesus. E amanhã vamos começar a orar 3 dias por batismo do Espírito Santo e por renovo no Espírito Santo, para quem já é batizado no Espírito Santo. Amém? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que não é do meu costume orar aqui nas lives que são públicas para todo mundo, mas o Senhor me tocou de fazer isso, eu irei fazer, e a minha oração é que o Senhor toque a tua vida de uma maneira especial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, assim como Isaac, que venceu crises, nós sabemos que o Senhor também pode nos ajudar a vencer crises. Nós queremos essa bênção que estava sobre Isaac. A tua palavra diz que o Senhor o abençoou. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho. Abençoa tudo o que estamos fazendo. Abençoe a mim, meu trabalho diário, Pai. Abençoe também, Senhor, esse trabalho que estamos agora desenvolvendo. Senhor, levando a palavra de Deus através da televisão a pessoas, meu Deus, que estão às vezes em lugares distantes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esse projeto e outros. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esses projetos, no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe o projeto dela, abençoe o seu projeto, abençoe seu sonho, abençoe aquilo que ela está construindo, abençoe aquilo que ela está trabalhando, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Toca, Espírito Santo. Toca com o teu poder. Toca com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Visita a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora, que todo sofrimento acabe e que a vida de Deus nasça na vida dessa pessoa. Toque Jesus em cada pedido de oração, todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, todo clamor pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, pela vida, Senhor, de um neto, de uma neta. Oramos agora e te pedimos, toca Jesus, toca Jesus. Toca Jesus e intervém, toca Jesus e cura, toca Jesus e opera milagres, toca Jesus, toca com o teu poder, Jesus, toca Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar, amém? Me ajude na minha missão, a compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Até mais.